Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu queria falar do descompasso que dá para perceber entre os, digamos, incels, né? E as do job, que são basicamente as pessoas as mulheres que estão aí se divertindo, curtindo a vida, né? E depois vem dizer que aos 30 anos, lá por volta, querem casar e constituir família, ou então né, é, que querem ter um homem para sossegar. Enfim, e os incels, né? Os homens que querem pegar todo mundo, né? E viraram a ameaça à democracia, estão demonizando e por aí vai, né? Também os red pills, que chamam tudo isso, né? Gostam de dar nomes. Que são pessoas que queriam estar pegando, né? Mas não pegam ninguém. Um dos motivos principalmente é pelo não sair de casa, por exemplo. Enfim, é claro que apesar disso, muitos relacionamentos, eu converso com algumas pessoas que lidam com isso, com relacionamentos, terapeutas, apesar dos pesares, dizendo que a maioria dos relacionamentos já começa online. Mas enfim, nesse descompasso a gente já vê o que tem um certo recalque por parte dos incels, né? E aí eu digo incel mesmo, o cara que não pega ninguém. Você vê um recalque, né? Mas também, e no caso das mulheres, você de novo também vê um outro recalque, porque você acha que simplesmente por ela ter se divertido muito, ela não pode ser uma boa pessoa, uma boa companhia. Então aí a gente, como eu disse, a gente vê esse descompasso. Mas basicamente também, e aí as pessoas se recobrem de verborragias, né? Seja um tradicionalismo, seja um progressismo e por aí vai. Para quê? Para simplesmente tentar se justificar. O que assim é bobagem. Assim, basicamente é que nem também criam hipergamia feminina e por aí vai. Não, não é. Simplesmente as pessoas têm esse desejo. E, bom, as mulheres, aí sim realmente a gente vê que aí se aplica a famada lei de Pareto, né, que ela indica desproporcionalidades enormes, né. Ela não tem um fundo científico, mas ela tem essa validade, né, que se corroborou mais pela prática do que a teoria, né, que mostra isso. A mulher realmente ela vai ter mais homens querendo conseguir, porque homens querem mulheres, né? E aí vai ficar para a minoria de homens diferenciados, a pequena minoria. E aí ficam falando de não sobra nada pro beta, não tem nada do o resto do alfa, e por aí vai. Olha, sendo sincero, isso daí realmente o passado de uma pessoa importa, mas a gente tem que ver, eu acho que, pelo menos ao meu ver, eu acho que tem outras coisas assim para um relacionamento você vê e ele vale para ambos os gêneros, tá? Ou até mais, aí cada um, para vale para todas as pessoas, enfim. Por exemplo, se essa pessoa, e como eu estou falando dos balzaquianos e balzacas, né? Assim, por exemplo, se essa pessoa chegou lá, tem um emprego ruim, e só reclama dele, mas não subiu, ou não tem emprego, né?
Se essa pessoa culpa todo mundo menos ela, por exemplo, disso, eu acho que isso sim já são maiores indicativos de que essa pessoa é podre para se relacionar. Já falei de que não se relacionar com pessoas com doenças mentais e tudo mais, mas isso daí é outra coisa. Agora, realmente, isso sim vai ser o seu tormento da pessoa, entendeu? Já se pensar o passado, que realmente importa é se ela construiu algo, se a pessoa construiu algo, ou então se ela tem base, seja familiar, entendeu? Eu não digo isso de riqueza, no sentido patrimonial, porque, bom, se vocês querem casar, se juntar, vocês fazem isso. Como eu digo, eu elogio a deputada Ana Campanholo, que realmente fala uma verdade. A esposa conservadora Crofel, ela é para poucos e realmente é um sonho muito distante. Hoje a mulher ela tem de trabalhar e tudo mais, infelizmente. Então, assim, se o homem quer uma mulher, eu já falei disso, né, da mulher ideal, a crítica do que eles fizeram, né, estabeleceram um parâmetro. Realmente, se você que um homem de classe média que quer casar e ter uma mulher em casa, ela tem que estar preparada para passar fome, certo? Porque hoje realmente esse ideal do homem provedor já não existe mais. Se você for pensar numa casa de um financiamento, e também temos que ver assim do lado da mulher. Eu não digo que o homem é obrigado a ser provedor, ou então isso daí, mas também os dois têm um ideal de progredirem juntos, certo? Ao invés do que de ficar simplesmente dois cachorros, pessoas que estão no cio, simplesmente se juntarem. E o pior de tudo é que eles ainda procriam. Então, assim, é disso que se vê. Você tem esse descompasso, né? E eu acredito que a pessoa deva fazer uma escolha. Ficar pensando no passado sexual, se essa pessoa não tem se a mulher não tem uma ninhada, ou então o cara não tem doenças venéreas, isso daí particularmente pouco importa. Mas isso a sexualidade de uma pessoa não implica no caráter. E pense quantos casais estão juntos aí, infelizes, mas se mantendo por questão de tradições, de patrimônio e tudo mais, e simplesmente se odiando. Entenderam? E não adianta dizer, a culpa da violência machista, a culpa do judiciário feminista. Não. São simplesmente pessoas que não souberam procurar bem. Casaram, se juntaram, não vou dizer nem casaram, mas se juntaram quando estavam no cio. E aí foram ficando. Quando não souberam observar bem. Certo? Aí realmente vai ter essa situação, vai ser essa coisa penosa para ir, bom, para ambos os lados. Não adianta dizer que a mulher, quando se divorcia, ela realmente será vingativa. Principalmente se esse homem com o qual ela foi casada encontrar um outro relacionamento e for feliz.
Assim como os homens também com as mulheres. E aí a gente vê os Datenas da vida mostrando isso. Gente com relacionamentos e tudo mais que acabaram há mais de até de 5 anos e o cara querendo voltar. Certo? E no final é como eu disse, as pessoas não estão sabendo escolher para o que? Para acabar com esse descompasso. Eu não, como eu disse, mas bom, cada um tem as suas escolhas, cada um que seja infeliz do jeito que melhor lhe aprouver. Obrigado e tentem ser felizes. Claro, mas não obriguem os outros a te fazerem feliz, ok?